todo mundo bem, animadíssimos. Agora o melhor foi eu passeando com esse cachorro, né? Tem que passear com o cachorro. Ah, nem tô notando que ele tem pelo, por enquanto. Aí tô lá passeando, eu, Tatá e Júlia com o cachorro, né? O Tatá tentando, querendo segurar o cachorro, obviamente ele não dá conta, é só se ele montar no cachorro. E Júlia lá querendo segurar o cachorro, os dois brigando para ver quem segura o cachorro. Uma menina de 20 com uma menina de 6. Eu agora. Falei, nossa, não tem ninguém olhando, né? Tipo assim, a disputa. Eu pensando, graças a Deus vocês querem segurar, eu não quero. Aí parei para ver uma cachorra da mesma raça. Falei, nossa, que cachorra linda. Aí perguntei ao moço, como é que a cachorra chama? Júlia. Gente, eu só olhei pra Júlia e falei assim, nossa, que nome bonito. Eu nem comentei, a Júlia. Júlia? Júlia. E eles não vão poder fazer nada, porque o cachorro, quando o Tatá ganhou, chamava Hulk. Hulk eu acho que é o nome de cachorro. Aí Júlia fez uma votação lá em casa manipuladaça e trocou o nome do cachorro para Fred. Fred é nome de gente, sacanagem. Assim, não entre aspas, porque tem gente que também ama tanto cachorro que é igual gente. Aí eu sei que ela fez uma votação manipulada, porque tava votando ela, o Vitor, que ela sabia que ia se abster, então ela já sabia, era um a menos. O namorado dela e o Tatá, Hulk, a Júlia, Fred, o namorado da Júlia, Fred, e o Vitor, me abstenho. Ganhou o Fred, né, Júlia? Sua picareta amor. Porque isso é picareta, já sabia que ia ganhar. Está no 4, pronomes demonstrativos. Então, o que acontece com os pronomes demonstrativos? Fazem referência Agora, coisa que eu tenho dó é de ver o cachorro com vontade de comer as coisas. Aí o povo fala assim, só dá ração. Mas aí você tá comendo um franguinho e não vai dar o cachorro? Eu acho meio sacanagem. Chocolate? Não, chocolate eu não daria, não. Chocolate eu ia deixar o cachorro magoado, mas eu ia comer sozinha. Então, os pronomes demonstrativos, eles fazem referência no tempo e no espaço. Eu vou fazer uma pequena tabelinha aqui, que a gente vai exemplificar ela toda do outro lado sobre os pronomes demonstrativos, tá? Então, eu tenho aqui os pronomes, a pessoa desses pronomes, aí eu tenho referência no tempo, deixa eu colocar na ordem que eu gosto mais, espaço, tempo, enumeração e remissão, que é tipo uma referência dentro do texto, tá? É uma tabelinha que aí a gente vai conseguir ver todos os casos. Então, pronomes. Eu tenho este, esta, isto, esse, essa, isso, aquele, aquela e aquilo. Todos os pronomes que nós temos. Aí é o seguinte, em termos de pessoa, este, esta, isto corresponde à primeira pessoa do discurso. Ou seja, tem a ver com tudo que está perto de quem, gente? Do emissor, perto de quem fala. Esse, essa, isso corresponde à segunda, está perto de quem ouve. Aquele, aquele e aquilo distante dos interlocutores, está perto de ninguém. Espaço. O este tem a ver com aquilo que está perto de quem fala. Então eu falo assim, esta blusa que estou usando é nova. Mentira, tá? Mas esta blusa, esta que está perto de o quê? De quem fala. Todo mundo consegue entender? Então esta faz referência ao que está perto de quem fala.
este quadro é pequeno. Este, fazendo referência ao quadro que está perto de mim. Se eu fosse fazer referência a alguma coisa que está perto de você, como é que eu falaria? Esse. Perto de você, né? Esse. E se eu fosse fazer referência a alguma coisa que está lá na rua? Longe de mim, que sou o emissor, e longe de você, que é o meu receptor. Ia ser o quê? Aquele, não é isso? Então, eu estou andando no shopping, beleza? Com uma amiga. Aí, beleza, virei para o meu marido, que eu encontrei lá sem querer, peguei minha amiga e apresentei. Ela não está perto de mim? Eu não estou andando com minha amiga? Como é que eu apresentei? Esta é minha amiga, esta. Não é isso? Porque está perto de o quê? Quem fala, beleza? Estou andando no shopping, ok? Com a mesma amiga, ok? Aí, imagina que eu não estou falando só com a amiga. Eu estou falando com o quê? Meu marido, ele não é meu receptor, né? Aí eu falo assim, ó, esse dia em que você está aqui, ou essa blusa que você está usando, combina com você? Esse, porque eu estou me referindo a quem está o quê? Me ouvindo. Não seria isso? Estou andando no shopping com a minha amiga. Vi meu marido lá numa loja. Como é que eu vou falar? Aquele é meu marido. Está longe de quem fala e longe de quem o quê? Ouve, eu estou falando com ela. Não ia ser um aquele? Né? Aí você observa em que loja que ele está para você ver, né? O que vai acontecer. Então, aquele aqui, longe das pessoas. Então, posição no espaço. Este é aquilo que está perto do emissor. Vou colocar o número 1 aqui, ó, que vai ser o exemplo que eu vou dar ali do outro lado, tá? Esse, aquilo que está perto de quem? Do receptor. Exemplo 2. Aquele, aquela, aquilo, distante de quem? Dos locutores. Então, ou seja, não está perto nem de quem fala, nem de quem ouve. É melhor a gente colocar distante dos interlocutores, tá? Ficar mais certinho. Então, distante dos interlocutores. Quer dizer, não está perto de quem fala e nem perto de quem o quê? Ouve. Beleza? Posição no tempo. Este é para se referir ao tempo que? Presente. Então, este ano de 2019 será maravilhoso para todos nós. Este, o ano de 2019. Amém. Põe umas senhas das suas coisas melhorando, né? Porque aí você vai atraindo coisa boa. Então, tempo, este é o ano presente. Então, tempo presente. Quando você fala esse, você está se referindo a passado ou futuro o quê? Próximo. Então, geralmente, o que a gente considera passado ou futuro próximo? Um mês antes, um mês depois, uma semana antes, uma semana o quê? Depois, não é isso? Um ano antes, um ano depois. Você pega a referência de tempo, é um antes e um depois. É o normal para você considerar próximo, beleza? Então, aqui pode ser passado ou futuro próximo. Bom, se eu estou pensando em passado ou futuro próximo, imagine que eu estou falando assim, ó. Esse ano de 2018 foi decisivo para o Brasil. Haja vistas eleições, o quê? Presidenciais. Esse ano, não precisava nem de eu falar esse ano de 2018, que é meio pleonasmo. É só para você entender. Esse ano, aí eu poderia falar assim, esse ano que passou. Não poderia? E não poderia falar o quê? Este ano que passou, porque seria uma incoerência. Este é o que você está vivendo agora. Tá? Então, esse ano que passou ficaria legal, né? Foi importante, haja vistas eleições, o quê? Presidenciais, 4 e 5, só para você entender exemplos daqui a pouco. E aquele, aquela e aquilo, a gente usa para indicar tempo distante. O mais comum é passado distante, futuro distante, a gente não usa isso. A gente usa assim, ó, daqui a 10 anos, daqui a 50 anos, daqui a 20 anos. E a gente também tem pouca programação para futuro, né? A gente mal está conseguindo pensar o que vai fazer no fim de semana. Isso é ruim, tá? Então, aqui a gente vai falar tempo futuro. Ó, desculpa, passado distante. Isso. Porque quando você se imagina de um determinado jeito no futuro, você acaba conduzindo as suas ações para aquilo ali. Isso é o melhor que tem.
Claro que você também não vai, como é que fala? Ninguém pode sofrer nem de miopia, nem de hipermetropia em relação ao tempo, né? Porque senão você vive sempre só o futuro. Aí é sempre assim, quando isso acontecer, quando aquilo acontecer, a pessoa não aproveita nada. E também não pode ser aquela pessoa que vive apegada tão ao presente, tão de perto, que ela não enxerga que vai ter amanhã. Né? Você tem que ter um meio termo. Então, passado distante é o mais comum, futuro não é comum nessa situação, beleza? Enumeração. Então, enumeração é o seguinte, eu tenho lá, por exemplo, assim, banana, laranja e maçã fazem bem à saúde. Fiz uma enumeração, eu quero retomar. Então, banana não foi a primeira que eu citei? Então, nesse caso, eu uso o quê? Aquela, beleza? O elemento do meio, o que eu uso? Esse, essa. E o elemento mais perto, eu uso o quê? Este. E se eu tiver 4, Flávia, como é que eu faço? Aí você vai poder usar este para o último e aquele para o primeiro. E os do meio você vai ter que enumerar. A segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a décima. Todo mundo entende? O penúltimo, né? De modo que os do meio você o quê? Enumere. E se, por exemplo, você tiver só 2, só banana e laranja, o que acontece? Você usa este e aquele, você não usa o esse, porque ele é só para elemento que intermediário. Então, esse é só quando tiver 3. Concorda comigo? Esse daqui é só quando você tiver exatamente o quê? 3. Fora isso, você não vai usar. Então, este para o último, para o intermediário, e esse daqui para o quê? Primeiro. E os exemplos aqui, eu vou dar juntos. Então, vou chamar de 7 e 8. Vou dar 2 exemplos aqui juntando essas regras, porque a enumeração tem que ser tudo juntinho, tá? Bom, quando eu penso em remissão, só existem 2 possibilidades. Ou eu já citei, ou eu ainda vou o quê? Citar. Eu só posso pensar nessas 2 chances. Ou eu já citei, ou eu ainda vou citar. Então, estou pensando na remissão. Aqui, o este é para aquilo que vai ser dito. E o esse é para aquilo que já o quê? Se disse. Aqui a gente vai ter algumas observações, mas eu vou dar de exemplo 9 e 10 aqui. Aqui eu posso colocar o exemplo aqui na 9 e 10. Estou deixando os números assim, porque fica mais fácil depois de você identificar qual regra que eu estou fazendo. Então, cada uso aqui é específico, né? Aqui agora eu vou seguir com os nossos exemplos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A gente faz do lado de cá. Pode cair uma questão de completar nesse tipo de coisa? De esse, pode. E pode cair uma questão que eu te dou a frase e você vai ter que analisar se a frase está certa ou se ela está o quê? Errada. Então, os pronomes demonstrativos fazem referência no tempo e no espaço. Eles apontam os seres no tempo e no espaço, tá? Então, dentro de pronomes demonstrativos, a gente está nisso aqui, ó, exemplos. Então, eu tenho assim, ó, esta roupa que estou usando é nova. Vocês entendem que a referência está no estou usando? Se tivesse uma questão de completar, só de estar escrito estou usando, você teria que saber que é o quê? Esta, né? Aqui, ó. Essa roupa que você está usando é bonita. E aí? Não tem uma referência também? Que quando eu falo que você está usando, eu sei que tem que ser o quê? Essa. É isso que está acontecendo aqui? Agora eu falo assim, ó. Aquela roupa... Vamos ser chique? Na vitrina? Existe vitrine também, tá? O dicionário já traz, mas vitrina é muito mais chique. Aquela roupa na vitrina está em promoção. Você fala, né? Só na sala que pode, porque você fala perto dos outros, o outro vai falar assim, nossa, tá pagando o curso de português, não tá aprendendo nada.
A não ser que você pare e explique, né? O que mostra é exatamente o que está o quê? Na vitrina. Não é isso? E existe a palavra vitrine também, já é aceita. E ela não era aceita não, mas tem uma música, eu acho que é do Caetano Veloso, que chama Vitrines. Aí, em função da música, ficou aceita. Porque também tem muito a ver com quem fala, né, gente? Quem fala tem prestígio? Ah, então tem uma chance de entrar para o dicionário. Se fosse a Flávia entrar, não. A gente fala prestígio, a gente está falando prestígio mesmo. Muito isso. Tipo igual a Valesca Popozuda, pensadora contemporânea. Prestígio, gente. Eu até acho que ela tem uma influência positiva, de certa maneira. Mas, assim, pensadora contemporânea, eu fiquei bem... Fiquei pensando assim, poxa, gente, tem tanta gente que escreve cada coisa muito legal. Mas ela tem uma influência positiva, assim. Algumas coisas, ela fala algumas coisas que, principalmente para jovem, é razoável. Eu falei assim, não importa às vezes o que a pessoa é, importa o discurso que ela imprime. Vocês entendem um pouco isso? Uma vez eu vi uma entrevista da Anitta e eu estava até com a Júlia assistindo a entrevista. Eu achei o discurso que ela imprimiu na entrevista positivo. Ela virou e falou assim, eu tive poucos namorados, eu perdi a virgindade com quase 18 anos. Eu falei, que beleza. Se foi verdade, eu não sei, mas se a Júlia acreditasse, estava ótimo. Falei, viu, Júlia? Olha, até a Anitta, assim, então mantenha a virgindade aí, ó, vamos. Aí o povo falou assim, foi mentira. Não, não importa. O que importa é o que você faz com o discurso. Você olha e já vai, né? Você vai modelando o menino ali, olha aqui, né? Olha, tá vendo? A pessoa até você dá uma copiada em alguns aspectos. Em alguns, né? Aquela roupa na vitrina está em promoção, então exemplificando os 3 primeiros itens. Todo mundo conseguiu pegar? Sim? Agora eu vou posição no tempo. Então a gente falou assim, este ano será importante para o país, tendo em vista a ampla renovação do Congresso. Não teve isso mesmo? Mas teve. Não, pior é que teve renovação. O problema é que o povo elegeu Aécio Neves, Renan Calheiros, mas que teve. Mas quase metade do Congresso Nacional é novo. E o deputado estadual em Minas, a renovação foi maior ainda. Decote. Vi. Ainda bem que se eu tivesse ganhado, já tinha escolhido minha roupa. Eu ia comer um macacão rosa que não é decotado. Alguma coisa ia falar, não tem jeito. Mas eu já tinha até definido isso, que se eu ganhasse, eu ia com ele, que já é uma roupa que eu já vou nos aulões, já estava tudo definido. Já foi amplamente testada. Então, este ano será importante para o país, tendo em vista a ampla renovação do Congresso Nacional. Eu, particularmente, até gosto de um decote, mas tudo tem uma lógica, né, gente? Tipo assim. Então, este ano está fazendo uma referência ao ano de 2019. Aí eu falei assim, esse ano, aí eu tô falando do ano passado, tá? Esse ano foi importante para o país. Se eu quisesse uma frase mais fácil de entender, eu poderia falar assim, esse ano que passou. Mas vocês entendem que é desnecessário. É tipo um pleonasmozinho, né? Então, esse ano foi importante para o país, haja vista as eleições para presidente. Coloca assim, e demais cargos. Então, esse ano, a gente está fazendo uma referência ao ano de 2018. O contexto também vai ajudar você a entender um pouco a frase, tá? 6. 1964 foi um ano
triste para o país. Naquele ano, as pessoas perderam a liberdade de expressão. Teve aí 5, né? Naquele ano, fazendo uma referência a um tempo longínquo, a um passado remoto. Então, aqui no caso, aqui a gente está contextualizando já dentro da frase, fica mais fácil. Estão conseguindo acompanhar? Então, essas questões, quando elas aparecem, eu posso te dar uma frase e te perguntar se o uso do pronome está o quê? Adequado, é comum também. Posso te dar uma questão de lacuna e posso te dar a questão que mais cai, que não é de emprego, é de interpretação de texto. Perguntando quem que o esse e o este estão o quê? Retomando. É muito mais comum, tá? Aí o menino falou assim, então é mais fácil, depende do seu nível de leitura. Porque quem lê bem acha mais fácil, quem lê mal se ferra. Porque não consegue fazer as referências dentro do texto, né? Apagar lá para a gente fazer o 7 e o 8. Então, tô aqui, ó, 7 e 8. O que acontece aqui? Tô fazendo enumeração. Então, vamos supor que eu tivesse assim, ó, banana, banana, laranja e abacate fazem bem à saúde. Eu quero começar do abacate. Ele não é o último citado? Este é rico em gorduras vegetais. Aí eu quero falar da laranja. Como é que eu vou falar? Essa. Aqui, por que eu pude usar ponto e vírgula antes do E? Porque as orações são coordenadas entre si. Tá vendo? Esse é rico em gorduras vegetais. Essa é rica em vitamina C. E, por fim, aquela quem? A banana é rica em potássio. Então, banana, laranja e abacate fazem bem à saúde e pode cair uma questão de lacuna assim com os espacinhos. Sabe, se eu não soubesse quem é rico em gorduras vegetais, aí você errava, né? Acontece. Porque ele está supondo que no mínimo 2º grau você tem. Logo, não tem jeito. Você tem que saber. É porque eu já vi umas questões assim de completar, que o menino fala assim, mas eu não completei que eu não sabia qual que era o rio. Ah, errou porque faltou conhecimento que geral. Que às vezes era coisa básica mesmo. Então, assim, quando você tem 3, eu poderia começar na ordem inversa, começando do aquela. Aquela é rica em potássio. Pode? Não pode, gente? A questão é você saber que o aquela vai se referir à banana. E o este vai se referir ao abacate. E o do meio, essa. Perfeito? 8. Então, estou pensando ainda nisso aqui, só que eu tenho que fazer com 2. Em vez de eu fazer com 3, fazer com 2. Vou fazer assim, ó, português e matemática, puxar um saco da Cassinha, minha irmã, são disciplinas comuns em concurso. Aí eu posso falar assim, ó, vou começar agora do português. Como é que vai ser? Aquela, no entanto, é mais frequente que o quê?
Esta. Esta o quê? Esta. E por que eu pus no feminino? Porque eu coloquei são o quê? Disciplinas. Não são as disciplinas? Então, aquela disciplina de língua portuguesa é mais frequente, no entanto, que esta. Esta qual? Matemática. E as aulas da Cassinha, não é porque ela é minha irmã, são muito boas. Se alguém não conhecer, quiser pedir ela lá, vai lá no site dela. Cassi Coutinho, o site dela. Você não mandou lá pedindo os créditos. Fala assim, ó, você deu desconto depois que eu comprei. Mas pede alguma coisa lá, vai que ganha. Fala assim, ô Cassinha, faz a diferença aí pra mim. Fala que eu falei. Fala que eu falei em aula ainda, né? Pode falar assim, ô Cassinha, a Flávia falou assim, quando tem uma promoção muito perto, mas isso acontece, não acontece? Às vezes tem uma promoção, o menino comprou um dia antes, aí acontece. Não, mas vamos supor, aí nesse caso, aqui no curso, vou falar a verdade com vocês, olha como é que a gente age. Tem uns que não falam nada, não falou nada, não levou nada. Ah, o menino mandou um e-mail, estou chateado, eu não vou deixar ele chateado, vou falar a verdade. Eu vou fazer duas coisas. Ou eu vou colocar a diferença do desconto na sua conta no site, e você usa para comprar outra coisa, ou eu te dou um presente no valor da diferença para você ficar feliz comigo. É óbvio. Então, o Cassinho vai adotar a mesma medida se você pedir. Agora, quando você não pede nada, o que eu fico? Caladinho. Vocês já ficam sabendo. Que às vezes o menino não pede, porque tem menino que não pede. Gente, eu já vi menino ir lá comprar o Gold assim, ó. Nessa sala tem 2 nessa situação. Não pediram nem R$1 de desconto. Eu falei, amém, Senhor. Pessoa boa essa. Que bom. Deus abençoe e prospere muito. Tem 2 aqui na sala, assim. Só. Porque a gente já até sabe, assim, mais ou menos. Então tem os meninos, sim. E tem os que, normal, tipo a gente mesmo, tipo eu, né? Vai na feira hippie, não desconto. Não, na época que você veio, você não pediu o curso todo. O Robson veio, ele tinha R$500, o curso era R$700. Ele quis me dar uma mala, a mala vazia, uma mala, no lugar dos R$200. Eu falei, não, eu fico com a mala, não tem problema nenhum. Eu pensei assim, o que eu vou fazer com essa mala? Né? Aí ele me deu uma mala, pagou os 500 e uma mala. Aí eu ganhei uma mala mesmo, né? Nunca mais voltamos para casa, né? Mas é isso, é o menino que pede, que tem jeito de você resolver o problema dele. Se você não falar também qual que é o seu problema, como é que eu vou adivinhar? Né? Adivinhar, não. Então, aqui, ó, português e matemática, conseguiram pensar nisso aqui, são disciplinas comuns. Quando você só tem 2, quem você não usa? Esse, com 2 S, não é isso? E se você tivesse mais de 2, mais de 3, o que você ia fazer? Enumerar os do meio, tá? Então, só enumerar os do meio. Bom, meu maior sonho é este: passar no concurso. Ela dá raciocínio lógico também. O site dela é esse aqui, ó, Cássia Coutinho. Pede umas aulas de graça lá, fala, fui eu que falei. Pede uma degustação. Até porque eu acho que a aula é muito particular. Às vezes o menino se adapta com o meu jeito e gosta. E tem menino que me odeia. Fala assim, gente, eu não gosto daquela mulher de jeito nenhum. Acho que ela não explica bem de jeito nenhum. E eu respeito muito isso, porque isso é da pessoa. Concorda comigo? Um vai se adaptar e o outro não vai. Isso é natural, assim, naturalíssimo, na minha opinião. Meu maior sonho é este, passar no concurso. O este tem a ver com aquilo que vai ser dito. Você pode colocar a mesma frase ao contrário, passar no concurso. Esse é meu maior sonho. Eu tô nessa fase. Meu maior sonho era mudar para uma casa. Agora eu já mudei, agora eu quero passar no concurso. Para poder... Não, na Assembleia. Assembleia. Mas assim, eu sou flexível. Se eu perceber que não vai aparecer Assembleia, porque tem muita chance, não tem, gente? Não tem uma Assembleia em Minas para redator, revisor. Primeira coisa, muda o cargo dentro da Assembleia, é uma opção. Segundo, faz analista do TRT, por exemplo, área administrativa. É muito concorrido, mas eu acho que, assim, se estudar direitinho, todo mundo tem chance. Né? Analista da área administrativa de um TRT, a carreira é boa demais. E por que eu tô falando isso? Porque esse tem muito concurso por ano.
E o salário me atende. Você tem que olhar isso tudo, né? Suas variáveis. Te atende o salário? Te atende o plano de carreira? Te atende até o lugar que você vai trabalhar? Eu, por exemplo, sou louca para trabalhar na Assembleia, pertinho aqui do curso. Não é? Tipo assim, a festa junina é maravilhosa. Oh, mas você passa lá na época da festa junina, você vai falar assim, que é isso? Que festa que é essa? Eles devem ter uma verba de 1 milhão. Outro concurso que, se fosse por causa de festa, eu pensava é o da Caixa. Vocês não têm noção da festa de Natal, não. Eu fiquei surpresa. Festa muito boa. Top, top, top. Eu tô até pensando ano que vem, em vez de eu fazer festa para meus funcionários, que a festa de fim de ano da Caixa paga. Será que eu não podia comprar os convites para meus funcionários, fazer a festa lá? Né? Aproveita e faz lá, porque vai ser melhor que a minha, não tem jeito. Bom, aqui algumas observações ainda sobre os pronomes, o que, gente? Demonstrativos, tá? E os pronomes demonstrativos têm uma vantagem porque você às vezes usa na redação também. Concorda comigo que você tem? Redação é uma coisa boa para você usar. Primeiro, o, a, os, as, mesmo, tal e próprio podem funcionar como pronomes demonstrativos. Qual que é o que mais cai? O. Então, claro que esse o aqui, por exemplo, para ele ser um pronome demonstrativo, ele tem que ter valor de o quê? Aquele, aquela, aquilo. Então, eu falo assim, ó. Então, olha o que acontece. Ela escolheu o que queria na loja. Esse o que é um pronome demonstrativo. Escolheu o que queria, escolheu aquilo que queria. O trocado por aquilo tem que ser demonstrativo. Se porque vier seguido, que é esse aqui, esse que é relativo. Isso é uma poesia que a gente faz para esse caso, mas eu vou te ensinar isso depois, lá no pronome relativo. Mas o trocado por aquilo tem que ser o quê? Demonstrativo. Escolheu o que queria na loja, não era aquilo que queria? Pensou no que eu falei, pensou naquilo que eu falei. Eu não sei o que eles arrumam, mas toda hora vem uma questão dessa, circula o o e fala assim, o o é artigo. E o menino faz o quê? Só que não, né? O trocado por aquilo tem que ser demonstrativo. Se porque vier seguido, esse que é o relativo. Eu ajudo os pobres. Você deveria fazer o mesmo. Não é você deveria fazer isso, não é? Então você deveria fazer o mesmo, você deveria fazer isso também. Não é? Então esse o mesmo aqui tem valor de isso. Portanto, ele é um pronome o quê? Demonstrativo. Dá para perceber? Bom, agora eu vou te colocar uma observação sobre o uso desse o quê? Mesmo. Aqui ele está bem empregado, não está? Só que o mesmo não pode ser usado para retomar termo de natureza substantiva, que fica errado. Então, vou lá e coloco 2 aqui e coloco assim, ó, o pronome mesmo e variações, né, mesmo, não pode ser usado, isso aqui dói na carne, para retomar palavras, na redação também, tá? Ui. Quem ajuda, ajuda a área. Não, quem ajuda, ajuda alguém, né? Não, ajudar é transitivo direto. Ajudar, auxiliar, assistir no sentido de o quê? Ajudar, transitivo direto. Eu ajudo os pobres, você deveria fazer o mesmo. Ajudou o irmão, ajudou a igreja, a causa. Então, na 2 aqui, ó, o pronome mesmo e variações não pode ser usado para retomar palavras. Ele só retoma o quê? Vocês estão percebendo o que ele está retomando aqui? Ele está retomando uma palavra ou ele está retomando uma ideia?
Ele está retomando isso aqui tudo, ó. Ele está retomando ideia. Então, eu posso até completar assim, ó, só retoma ideias. O que eu quero que você tenha é a referência do erro. Como é que ele está empregado errado? Tipo assim, ó, o português é uma língua complexa, pois a mesma apresenta muitas regras. Tá retomando o quê, gente? Tá retomando língua, né? O português é porque a língua porque tá no feminino, tá vendo? O português é uma língua complexa, pois a mesma apresenta muitas regras. Mas não importa, se fosse português, se fosse língua, tava o quê? Errado. Como é que eu tenho que fazer? Só tirar. Na maioria das vezes, você não precisa pôr nada. O português é uma língua complexa, pois apresenta muitas o quê? Regras. A gente é que tem mania de ficar usando esse o mesmo. O direito é importante, pois o mesmo estabelece regras de conduta. Ele é importante, pois estabelece. A gente não tem mania de falar isso. Então, mesmo não retoma palavras. Isso aqui pode cair naquelas questões de norma culta, que acabam sendo mais complexas, não acabam? Tipo assim, norma culta, o menino fala assim, o que é isso? Então, o pronome mesmo e variações não pode ser usado para retomar palavras, ele só retoma ideias. O português é uma língua complexa, pois apresenta muitas regras. Beleza? Dá para pensar nisso aqui? Sim? Para retomar uma palavra fora de contexto, pode usar este ou esse e variações. Imagina o seguinte, o que eu estou considerando? O esse com dois S's retoma uma ideia. O este com T projeta uma ideia, ele não retoma, né? Tem a ver com aquilo que ainda vai o quê? Ser dito. Só que aqui, ó, esses dois têm a ver com ideia. Esse ou este aplicam-se a palavras em caso de retomada. Só para você não confundir tudo, tá? Se eu for retomar a ideia, tem que ser o quê? Esse. Então, eu falei uma frase e quero retomar aquela frase o quê? Toda. Igual eu falei lá assim, passar no concurso. Esse é meu maior sonho. Esse o quê? Era só o concurso ou era tudo? Passar no concurso. Passar no concurso. Aqui, ó. As mulheres são vítimas preferenciais de violência doméstica. Isso ocorre porque, eu não vou terminar a frase não, só para... Isso o quê? O fato de as mulheres serem vítimas preferenciais de violência, o quê? Doméstica.
Existe outra opção ou é só isso que pode? Só isso. Todo mundo consegue perceber? Porque eu não estou retomando uma palavra. Eu estou retomando o quê? Ideia. Claro que quando eu falei esse, as variações também, né, gente? Todo mundo entende isso? Tá? E variações. Agora, o este projeta uma ideia. Então, a verdade é esta. Já falei qual é a verdade ou ainda vou falar? Vou falar. As mulheres são vítimas preferenciais de violência doméstica. Então, a verdade é esta, está fazendo uma referência àquilo que ainda vai o quê? Ser dito. Todo mundo conseguiu perceber? Então, a verdade é esta, aquilo que ainda vai ser dito. As mulheres são vítimas preferenciais de violência doméstica. Conseguimos pensar? Este e esse aplicam-se a palavras em caso de retomada, desde que seja o quê? Retomada, beleza? Aqui, ó, as mulheres, vou colocar a mesma frase para vocês entenderem. As mulheres são vítimas vou só acrescentar um no país para não ficar imediatamente antes. As mulheres são vítimas preferenciais de violência doméstica no país. Aí, em vez de eu retomar a ideia toda, eu vou falar assim, ó. Esta ocorre. Esta quem? Esta está se referindo apenas ao termo violência o quê? Doméstica. Todo mundo tá percebendo? Se eu falasse isso ocorre, é o fato de as mulheres serem vítimas preferenciais da violência. Agora, dependendo de como eu construir a frase, eu falei, esta ocorre, esta quem? A violência doméstica. Todo mundo tá vendo que eu estou retomando uma palavra? E não uma ideia? Quando retoma a palavra, tanto faz usar esta ou essa. Mas vamos combinar uma coisa? Numa redação você vai usar sempre o quê? Com dois S's. Por que você vai usar com dois S's? Porque aqui já não é retomada de ideia, não é com dois S's. Então, para você não ficar tendo que pensar assim, é palavra, é ideia. E na maioria das vezes você está retomando o quê? Ideia. Então, na redação, eu te sugeriria usar tudo com dois S. Mas uma questão objetiva, por exemplo, isso aqui poderia perguntar assim, pode substituir esta por essa. Aqui sim ou não? Sim. E aqui? Isso por isto? Não. Tá vendo? São casos o quê? Diferentes. Todo mundo percebe? Agora eu coloquei um detalhezinho que é o seguinte. Se a palavra estiver imediatamente antes do pronome, recomenda-se o uso de este. Vocês viram que eu coloquei um no país para não estar imediatamente antes? Viram ou não? Se eu reescrevesse essa frase, né? As mulheres são vítimas preferenciais de violência doméstica. Aí eu não colocaria no país. Eu ia colocar só assim, ó. Esta, aí o preferencial é isso aqui, ó. Esta ocorre por omissão do Estado, porque o esta está exatamente se referindo a uma palavra que veio o quê? Antes. Imediatamente antes. Todo mundo entende o que eu quis dizer aqui? Se vier imediatamente antes, o melhor vai ser conter. Ai, Flávia, mas é muita coisinha, eu sei. Eu fico até com dó de vocês, mas não tem jeito de eu fazer nada. Se eu pular... Isso. Não era imediatamente antes, eu até te diria que aí, não sendo imediatamente antes, é melhor usar com dois o quê? Esses. Sendo imediatamente antes, aí você usa com T. Só que eu tenho que te dar a regra do jeito que ela é e não do jeito que eu prefiro, concorda comigo? Porque senão cai na prova, você erra. Aqui, ó, essa daqui na prova podem os dois. Essa daqui na prova não podem os dois. Então, a regra tem que ser dada do jeito que ela é, para te dar segurança. E uma redação, que aí não é uma situação de prova objetiva. Aí você sugeriria toda retomada usar com dois S, para facilitar a sua vida.
Porque fica mais fácil, você não tem que ficar pensando. Né? Beleza, isso aqui, conseguimos pensar. Então, tudo de pronome o quê? Demonstrativo. Agora está no 5. Você vai ter que ter cuidado só com esses números. Posso colocar só para ficar mais fácil? 4.3, 4.2, 4.1. Não tinha as observações aí? Só porque senão eu vou colocar um 5 agora, seu negócio vai ficar meio avacalhado. Não é? É porque você estava no 4. 4 era emprego dos pronomes o quê? Demonstrativos. Não estava falando 4? Estava no 3? Estava no 4, gente. Aqui, ó. 1, pronomes pessoais. Beleza? 2. Não, é porque acabou o 4, sim. Acabou agora o 5. Por isso que eu tô te falando você colocar 4.3. 5 que eu quero colocar não é 5 observação, não. 5 outro tipo de pronome. Eu quero acabar com os pronomes o quê? Demonstrativos. Aí, como eu fiz bagunça, eu já tô corrigindo. Entendeu? Ou faz uma coisa, quer fazer melhor ainda? Troca. A, B, e essa dica fica sendo o quê? A, C. Porque eu já tinha usado o número. Tá vendo? Aí eu vi que ia ficar um número batendo no outro. Entenderam o que eu fiz? Só troquei para ABC, melhor. Pode deixar que eu vou corrigindo esses detalhezinhos. Que parece bobagem na hora que você vai estudar sozinho, você acha que uma coisa continua na outra. E às vezes não tá. Agora você está no 5. Aí, mas que 5, Flávia? Tipos de pronomes. Você está em pronomes interrogativos. Então, você viu lá, assim, pronomes possessivos, pronomes indefinidos, pronomes pessoais, pronomes demonstrativos. Não foram esses 4 que você viu comigo? Não foi, gente? Aqui, ó, só para você lembrar. 1 era pronome pessoal. 2 era pronome possessivo. A ordem aqui pode estar errada, tá? 3, pronome o quê? Indefinido. E 4, pronome demonstrativo. Agora 5, pronomes interrogativos. Entendeu? Senão vai ficar um 5 ali que você não vai... porque ele vai emendar e não tem jeito. Não consigo... Você pode passar um traço, mas vai ficar esquisito. Então, pronomes interrogativos... Então, o que os pronomes interrogativos fazem? Introduzem perguntas, podem ser perguntas diretas ou perguntas o quê? Indiretas. Então, que, quem, qual e quanto. Só as variações do quanto que entram. E as do qual. Quais. Então, pronomes interrogativos introduzem perguntas diretas ou indiretas. Pergunta direta é aquela que tem ponto de interrogação. E perguntas indiretas é aquela que tem ponto final. Então, aqui, ó, quero saber quantos livros você já leu em 2019. Ponto final. Quero saber. Ao povo já com dor na consciência. Então, se estou estudando para concurso, tem que dar um sossego, mas tem que ler, tá, gente?
Porque você desenvolve a sua capacidade de memória, de pensamento. Então, quero saber quantos livros você já leu, que um pronome. E posso perguntar assim, ó, quem entrou na sala? Então, quem entrou na sala? Então, pergunta direta, né? Pronome interrogativo, a única coisa que você tem que ter cuidado é para não misturar pronome interrogativo com o quê? Advérbio. Que aí é uma classificação de decorar, onde advérbio, que, quem, qual e quanto são o quê? Pronomes. Os dois vão ser usados para fazer pergunta, mas são palavras diferentes. Então, se você confundir, é porque você não gravou. Ok, até aqui. Agora eu vou te dar assim, emprego de alguns pronomes, vou te dar assim, dicas gerais de pronome. Não é 5 e também não é o número que 6. O número 6 são os pronomes o quê? Relativos. Só que aí nós vamos ver os pronomes relativos separados. Mas para não ficar feio, você pode até fazer assim, ó, 6 pronomes relativos, que aí você vai fechar esse pedaço aqui e depois você pode pôr na outra aula só um título separado. Unem orações. Então, pronomes relativos, eles fazem isso. Unem orações a partir de uma palavra comum entre elas. Que, o qual, quem, onde, quanto, como, cujo. Aí você coloca assim, ó. Aula posterior. Se você saber que você vai desenvolver isso aqui, que aí eu nem vou precisar de colocar número 6. Porque a gente vai ter o detalhamento isolado, né? Cenas de quarta-feira. Mas você ainda tem que ver umas 5 dicas ainda de pronome, tá? Pra você não ir fechando o caderno, que essa turma tem esse problema. Você fala, o menino, tá, né? Pode apagar esse pedaço aqui. Então, nós estamos em algumas dicas de pronome, mais especificamente a gente está olhando o quê? Emprego, tá? Então, a primeira dica que eu tenho para você é isso aqui, ó. Eu versus o quê? Mim. Muito comum de cair ou pouco? Pouco. Hoje em dia isso aqui é pouquíssimo cobrado. É mais fácil cair um verbo causativo, um caso de fama, um negócio mais encorvadinho. Mas, de qualquer maneira, eu e mim, a mesma regra que eu falar para o eu serve para o tu, e a mesma regra que eu falar para o mim serve para o ti. Se o eu e o mim já caem pouco, imagina o tu e o ti. Menos ainda, né? Todo mundo consegue ter essa noção? Bom, então, tô fazendo assim, ó. Começando com frases para a gente completar e ver o que você acha, tá?
Então, eu quero saber o seguinte. Vamos só eu e mim, tá? Eu e mim, é difícil para mim aprender português ou para eu aprender português? Eu ou mim? Tá. O povo que tá no eu já até imagino o que vocês pensaram. Vocês olharam e falaram assim, verbo. Aí o menino falou assim, mim não faz nada, mim não é índio. Antes de verbo nunca se usa o quê? Me. E se a professora não souber fazer a frase, porque se ela souber, ela te regaça na prova e você erra. Aqui é mim. Então, olha o que acontece. É difícil para mim aprender português, por isso que é difícil. O que acontece? A frase está invertida. Aprender português é difícil para mim. Vocês conseguem ver que a frase está invertida? Não, é pegadinha mesmo. Aqui o menino vai lá, circula o verbo, né? Viu R, já está assim, infinitivo. Caso de eu vou estudar mais um pouco, né? Então, a frase aqui está invertida. Eu vou te explicar isso tudo, tá? Aprender português, todo mundo conseguiu pelo menos ver que a frase está invertida? Aprender português é difícil para mim. Se eu te desse a frase assim, ó. Ah, gente, o que eu uso aqui? Eu ou mim? Ninguém ia errar. Todo mundo ia falar assim, aprender português é difícil para mim. 100% de acerto. É ou não é? Até porque o menino ia falar fim de frase. Então, a mesma coisa está aqui. Só que numa frase maldosa. Porque a frase está o quê? Invertida. Esse que é o problema. Meu pai comprou um livro para eu aprender português. Quem vai aprender português? Eu, né? Você consegue ver uma noção de finalidade? Meu pai comprou um livro para eu aprender português. Então, nesse caso aí, você está vendo uma oração de finalidade. Todo mundo percebeu? Nesse caso aqui é diferente, a oração é sujeito. Ó. Aprender português é verbo de ligação, difícil, predicativo sujeito, para quem? Para mim. São duas coisas totalmente diferentes. E essa daqui, nada mais há entre eu e você ou mim e você? Mim e você. O povo é que tem mania de falar eu e você, né? Só que nada a ver. Então, entre mim e você. E se eu mudar a ordem? Nada mais há entre ele e mim do mesmo jeito. Porque se mudar a ordem não acontece nada. É igual aconteceu aqui, ó. Mudei a ordem. O que aconteceu? Nada. Se eu trocar o pronome é que eu vou errar. E a gente acaba pensando no ouvido. Aqui, ó. Nada mais há entre ele e mim. Tem nada de eu. Acontece nada, continua sendo mim do mesmo jeito. Tem verbo ali para você conjugar o eu? Não, o eu é sujeito. Ele agiria como... Aí o menino nem leu a frase, falou assim, fim de frase, mim, morri, né, filho? Porque ele agiria como eu. Eu agiria. É só porque está subentendido um verbo. Primeira coisa, o eu, ele funciona sempre como sujeito. Todo mundo entende? Então, ele precisa ter um verbo associado para conjugar. Ele agiria como eu agiria. Né? Meu pai comprou um livro para eu aprender português. O eu é sujeito, tem que ter um verbo. Olha aqui, ó, esse a aqui não é verbo haver? Não é valor existencial? É caso de oração sem sujeito. Usar eu aqui é pedir para morrer, que nem é impossível, não tem nada a ver. Só que o seu ouvido te trai, porque você vê tanta música sertaneja falando entre eu e você, né? Que aí você acredita, mas não tem isso. Então, nada mais há entre mim e você, e nada mais há entre ele e mim. Primeira coisa que você tem que entender é que entre eu e você, nada a ver, né? Não existe isso. Grava esse negocinho. Entre eu e você, nada a ver. Isso está errado. Ou seja, tem que ser entre mim e você. Entra em mim, tem que entrar na sua cabeça que depois de entre é para você usar o quê? Mim, em qualquer uma das posições. Se você tiver esses correlatos com entre mim, fulano, fulano e mim. Agora, se eu colocar um verbo é diferente, ó. Entre eu sair mais cedo e faltar a aula, há uma grande diferença. Tá vendo os verbos? Entre quem vai sair mais cedo? Eu. Quem vai faltar? Eu também. Então, entre eu, porque senão o menino fala assim, então depois de entre é sempre mim, filho. Vou ter que te explicar, depende da frase. Você vai ter que analisar. Se você não pensar, você vai errar. Então, entre eu sair mais cedo e não vir à aula, há uma grande diferença. Quem vai sair? Eu. O eu é sujeito, o mim é complemento ou adjunto. Então, essa que é a grande diferença. Nessas frases invertidas, o pecado é simples. Se você desinverter, você vai perceber.
Então, toda vez que tiver verbo no infinitivo, aprender aqui, não é? Primeira coisa, veja se a frase não está o quê? Invertida. Se ela tiver invertida, vai ser caso de quê? Mim. Se ela não tiver invertida, vai ser caso de quê? Eu. Só que para você testar se está invertida, você tem que pegar do verbo para frente. Vê se ia fazer sentido assim, ó. Aprender português, meu pai comprou um livro para mim. Ia fazer? Aprender português é difícil para mim. Ia fazer? Sim. Só que eu te ensinei pegando do verbo para frente, não é? A você no dia da prova. Para eu aprender português, meu pai comprou um livro para mim. Aí ficou com sentido, porque você mudou tudo, né? Porque você usou duas vezes. Você falou assim, ó, para eu aprender português. Tá vendo? Meu pai comprou um livro para mim. Você pôs duas vezes o mim. Você só não viu o que você fez, tá? Então, na hora de fazer esse deslocamento, você tem que pegar do verbo para frente. Todo mundo entendeu? Você não pode pegar daqui, não. Se você pegar daqui, você vai errar. Tá? Então, daqui para cá. Todo mundo entendeu mesmo? Tá. Nos correlatos com entre, o normal é a gente usar o quê? Mim. Se não tiver verbo, é mim. Se tiver verbo, você vai ter que avaliar. Beleza? Fim de frase é sempre mim? Não. Fim de frase é mim, exceto se tiver um verbo implícito ou o quê? Explícito associado ao pronome. Estão vendo que é implícito ou explícito? Não é? Então, aqui, ó. Vamos tentar desenvolver essas regras da melhor maneira possível. Não vou colocar número dessa vez, vou colocar bolinha, nem preciso de letra também não. Antes de infinitivo, usa-se mim se a frase estiver o quê? Invertida. E eu nos demais casos. Demais casos é o que não tem inversão. Então, antes de infinitivos, usa-se mim se a frase estiver invertida, que é o caso que mais cai, tá? Então, aqui, ó. Não é fácil. Não, vou tirar o fácil porque ele não é necessário para mim aceitar sua ajuda. Então, não é necessário para mim aceitar sua ajuda. Aceitar sua ajuda não é necessário para mim. Tá certo? Agora, ele pediu para eu aceitar sua ajuda. Então, ele pediu para eu aceitar, ele pediu para que eu o quê? Aceitasse. Todo mundo percebe a diferença? Quem vai aceitar a ajuda? Eu. Então, não é necessário para mim e ele pediu para eu aceitar. Aqui a frase está invertida. Todo mundo consegue ver que é uma inversão? Aceitar sua ajuda não é necessário para mim. Então, antes de infinitivo, usa-se mim se a frase estiver invertida e eu nos demais o quê? Casos. Não é? E se o menino não ficar esperto, erra. Outra bolinha. Depois de entre, em regra, usa-se mim. A única exceção é exceto se houver o quê? Verbo associado. Que não é comum em prova, porque você já erra muito entre, né? Então eu falo assim, ó. Entre mim e você houve uma linda história de amor. Que bom, né? Podia ser pior. Pode ser de terror também. Então, entre mim e você. Se eu trocasse a ordem entre você e o quê?
mim do mesmo jeito. Vocês entendem que mudar a ordem aqui não altera nada? Entre você e mim. Muda nada. Agora, só mudaria se eu falasse assim, ó, entre eu sair mais cedo e faltar ao trabalho, há uma grande diferença. Entre eu sair mais cedo e faltar ao trabalho. Todo mundo consegue perceber que entre eu sair mais cedo. Então, entre mim e você houve uma linda história de amor. Entre você e mim houve uma linda história de amor, não muda nada. Agora, nesse caso, tem um verbo associado. Beleza? Ainda posso pegar mais uma bolinha para facilitar a sua vida e colocar no fim de frase o que acontece. Fim de frase é caso de mim mesmo, exceto se tiver um verbo explícito ou implícito associado. Aí o problema é o verbo implícito, né, gente? Então, aqui, ó, em caso de fim de frase, usa-se mim, com exceção de frases com verbo implícito após o quê? O pronome, porque se o verbo vier explícito, não vai ser fim de frase, né? Concorda comigo? O verbo estiver escrito lá. Então, aqui, ó, ela falava bem como eu. Como eu o quê, gente? Falava. Então, tá implícito, né? Agora, amar é importante para mim. Então, em caso de fim de frase, usa-se mim, com exceção de frases com verbo implícito após o pronome. Conseguimos pensar nisso aqui? Aí agora eu vou sua dica 2. Com nós, já viram questões assim? Versus o quê? Conosco. E eu posso usar também com vós versus o quê? Convosco. Então, conosco, conosco, com vós, convosco. Quando é que eu uso junto e quando é que eu uso separado? Essas formas aqui que são separadas, com nós e com vós, então são usadas se houver especificador, numeral, pronome. E essas formas conosco e convosco são usadas sem o quê? Especificador. Então, conosco, com vós, se houver um especificador depois, e conosco e convosco, se não houver especificador. Acabando, tá?
É uma coisinha boba. Aí depois cai uma questãozinha de um negócio desse, você vai querer me matar. Não vai. Trem idiota e a gente erra. Então, são usadas sem especificador. Aí você continuou pensando. Você está pensando em frases. E aí? Ela deseja sair, pode ser com nós ou conosco. O que você quer completar? Ela deseja sair conosco hoje. O hoje não está especificando o conosco, é quando que ela deseja sair. Então, conosco hoje. Porque não há especificador, todo mundo tá vendo? Porque você tem que entender que o especificador não é ter uma palavra depois, né? É uma palavra depois que se refira ao nós, não é, gente? Esse hoje aqui não é advérbio, não é? Então, ele não tem nada a ver. Ela quer falar com nós dois agora, né? Com nós dois, que agora o dois, ó, com nós dois, tá vendo? Que especifica o nós. Então, quando eu falo especificador, é especificador para o pronome, né? O rapaz queria conversar o quê? Como é que vai ser? Conosco ou com nós mesmo? Conosco mesmo. Esse mesmo é advérbio. Realmente. Ele queria conversar conosco mesmo, realmente. Tá vendo que é um advérbio? Só para você não ficar achando que é ter uma palavra depois, que você confunde às vezes. Não é isso. O especificador tem que estar se referindo ao pronome, tá? O rapaz queria conversar com nós mesmos, com nós próprios, com nós outros. Tá entendendo que agora aqui esse mesmos é no sentido de o quê? Próprios. Aqui, ó, que a paz esteja com nós todos. Só que fica mais bonitinho com todos nós. Mas vocês entendem que a frase está certa, ó. Que a paz esteja com nós todos. É a mesma coisa de falar assim, que a paz esteja com todos nós. Que a paz esteja convosco, conosco. Também poderia, não poderia? Se eu tirasse o todos. Que a paz esteja conosco, que a paz esteja convosco. Flávia, quando é que eu vou aprender a usar o lhe e o? Só a parte de análise e o quê? Sintática, tá? Só para você ter uma... Porque eu preciso te explicar primeiro as funções, objeto, complemento. Você não achar assim que eu pulei, não, tô lembrando. É igual a função sintática de pronome relativo, vou te dar lá na frente. Dá um emprego na próxima aula. Beleza aqui? Uma dica 3 e acabou.
problema todo é que na prova eu te dou uma frase igual essa aqui, ó. O governo resolveu por ele mesmo as pendências do setor. Você ia ler a frase 2 horas e ia achar erro ou não ia? Provavelmente, essa última. Você ia ler, falar, resolveu por ele mesmo as pendências do setor. Você fala, o governo resolveu por ele mesmo as pendências do setor. Só que o governo resolveu por si mesmo. Aqui é sem acento, assim, bolinha, né? Bonitinho que resolveu por si mesmo. Não é difícil você achar erro? Então, se eu te pergunto assim, assinale correta quanto à norma culta e te dou uma frase dessa, você passa meio apertado, tá? Porque o erro é despistado. Aqui eu fui pôr nos dois para você raciocinar. Ele é muito egoísta, só pensa nele mesmo ou em si mesmo? Em si mesmo. Ela só fala dela e ela só fala de si mesma. Como é que a gente vai colocar? Ela só fala de si ou de si mesma. Esse pronome é para ênfase. Pode tirar ou não? Pode. Por exemplo, assim, em vez de ela só fala de si mesma, ela só fala de si. O mesmo ali é só para uma ênfase. Pode tirar. Não pode, gente? Eu já vi questão também perguntando isso. O governo resolveu por si. Podia tirar isso aqui também, não pode? Todos esses daqui só para ênfase. Não está errado, mas pode tirar. Beleza? Bom, o que eu quero te falar desse si e consigo? Na verdade, eu quero te dar uma regra ao contrário, né? O que você não pode fazer? Para indicar reflexão, você não pode usar as formas ele, ela, eles e o quê? Elas. Quando for reflexivo, não pode usar essas formas. Tem que usar si e consigo. Trouxe consigo toda a bagagem cultural. Trouxe consigo e não trouxe com ela. Trouxe com ela mesma. Né? A gente falaria numa boa. Então, pelo menos eu falaria. Não sei se vocês falariam. Não falaria. Então, em caso de reflexão, não se usam as formas ele, ela, eles e elas. Usam-se as formas si e o que, gente? Consigo. E esse pronome mesmo aí, como ele é de ênfase, ele pode ser suprimido. E essa setinha aqui era de outra coisa. Não tem que não. Essas aqui são as questões mais básicas de pronome, que vão perguntar o tipo ou uma coisinha de decorar. Lembrando que uma questão muito cobrada de pronome, que você nunca vai poder ignorar, é lá no texto perguntando a quem que o pronome está o quê? Se referindo. São as questões mais comuns em prova, por incrível que pareça. Só que aí o menino não tem que decorar, mas por outro lado ele tem que ter um bom domínio de leitura. Aí entra o que a gente está falando. Quem está lendo um livrinho... Porque você vai criando essas conexões. Se não for livro, gente, cria o hábito de ler uma reportagem bem escrita por dia, já funciona bem, sabe? Prestando atenção até nos pronomes. Deixa eu ver aqui, quem está retomando? Porque isso aí você não vai ter como fugir. Toda prova de interpretação de texto tem uma questão dessa, que é uma questão que a gente fala que é de referenciação. Tem um pronome perguntando a quem que ele retoma dentro do texto, tá? Próxima aula nós vamos ver as duas últimas coisas de pronome. Pronome relativo e colocação o quê? Pronominal. Não vou chamar nem de número o pronome relativo, vou dar um destaque para ele, vai ser um título como independente, isso. E vou colocar número também, título independente para colocação pronominal. Isso daqui corresponde a noções gerais de pronome, tá? Tudo que geral.